no sertão do Rio Grande do Norte. Em um tempo em que o poder das armas muitas vezes falava mais alto do que a lei, uma cidade decidiu resistir. Mossoró, cercada por salinas, comércio e homens simples, tornou-se palco de um dos episódios mais simbólicos da história nordestina. O dia em que o cangaço foi derrotado. No centro dessa história está um líder político, sem fama nacional até então, mas que entrou para a memória do Nordeste como símbolo de coragem e decisão política. Seu nome era Rodolfo Fernandes, prefeito de Mossoró em 1927. Ele se viu diante de uma escolha que mudaria para sempre o destino da cidade: negociar com o bando mais temido do sertão ou enfrentar Lampião. Nesta história, não há exageros de cordel nem invenções cinematográficas. O que você vai ouvir aqui são relatos documentados, registros históricos e testemunhos preservados ao longo de décadas. Uma narrativa real, marcada por medo, tensão, estratégia e coragem. Quando se fala em Lampião, o imaginário popular costuma associar seu nome à invencibilidade. Por onde o bando passava, vilas se rendiam, autoridades fugiam e coronéis pagavam para sobreviver. Poucos ousavam enfrentar o rei do cangaço de frente. Mas em junho de 1927, algo diferente aconteceu. Mossoró não se rendeu. E à frente dessa decisão estava um prefeito civil, sem histórico militar, sem tropas regulares do exército, contando apenas com a polícia local, voluntários e a própria população. Rodolfo Fernandes sabia que, se cedesse, entraria para a lista dos que se curvaram. Se resistisse, colocaria sua própria vida e a de toda a cidade em risco. O que aconteceu naquele dia ecoa até hoje como um marco de resistência no Nordeste brasileiro. A década de 1920 foi um período de instabilidade profunda no sertão nordestino. O Brasil vivia sob a chamada República Velha, marcada pelo coronelismo, pelo voto de cabresto e pela ausência efetiva do Estado em vastas regiões do interior. Nesse cenário, o cangaço prosperava. Bandos armados surgiam como produto direto da miséria, das disputas familiares, da violência privada e da falta de justiça institucional. Lampião Virgulino Ferreira da Silva tornou-se o mais famoso entre eles. Mossoró, diferentemente de muitas cidades sertanejas, possuía uma economia mais dinâmica. As salinas, o comércio e a posição estratégica davam à cidade certo protagonismo regional. Isso também a tornava um alvo desejado. O ataque a Mossoró não seria apenas mais uma investida, seria simbólico, um teste de poder. Rodolfo Fernandes de Oliveira Martins nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, em 24 de maio de 1872, em uma família tradicional. Em 1900, se mudou para Mossoró. Era comerciante, homem respeitado, ligado à vida pública e com forte atuação na comunidade mossoroense, onde em 1926 se tornou intendente municipal de Mossoró, cargo equivalente ao de prefeito. Sua trajetória se construiu no diálogo, na política local mossoroense e na administração pública. Ao assumir a prefeitura de Mossoró, encontrou uma cidade em crescimento, mas vulnerável à violência do sertão. Quando os primeiros rumores da aproximação de Lampião chegaram à cidade, Rodolfo Fernandes foi avisado por diversos intermediários. Cartas foram enviadas exigindo dinheiro para que Mossoró fosse poupada. Lampião não agia sozinho. Seu bando contava com coiteiros, informantes e alianças políticas indiretas. Muitos ataques
só eram possíveis porque havia apoio local. Em Mossoró, porém, esse apoio não se consolidou. A elite comercial, a igreja, a polícia e parte significativa da população fecharam fileiras em torno da decisão do prefeito. Rodolfo Fernandes recusou qualquer negociação. Segundo registros históricos, ele teria dito que Mossoró não pagaria para ser respeitada. Os primeiros sinais de que Mossoró seria alvo de Lampião surgiram semanas antes do ataque. Informações colhidas posteriormente em depoimentos, jornais da época e registros do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte indicam que o bando já vinha observando a cidade desde o Ceará, avaliando sua riqueza, o movimento comercial e a possibilidade de extorsão. Lampião costumava enviar emissários exigindo dinheiro, o chamado imposto de guerra, em troca da promessa de não atacar. Em Mossoró, essas mensagens chegaram por intermediários ligados a comerciantes e políticos regionais. A resposta de Rodolfo Fernandes foi imediata e definitiva: não haveria pagamento. Essa recusa transformou Mossoró em um alvo prioritário. Diferentemente de outras vilas, a cidade decidiu se preparar. Sem apoio do exército e contando apenas com a força policial local, Rodolfo Fernandes convocou comerciantes, funcionários públicos e cidadãos comuns. Armas foram distribuídas, trincheiras improvisadas e pontos estratégicos definidos. As torres da igreja de São Vicente e do prédio da prefeitura tornaram-se postos de observação. Casas comerciais de paredes grossas foram adaptadas como pontos de resistência. Sacos de areia, móveis e até carroças foram usados como barricadas. A população civil participou ativamente. Mulheres e crianças foram orientadas a se refugiar, enquanto homens voluntários assumiam posições de defesa. Na tarde do dia 13 de junho de 1927, o bando de Lampião, composto por cerca de 50 a 60 cangaceiros fortemente armados, aproximou-se pelos arredores da cidade. Entre eles estavam figuras conhecidas do cangaço, como Sabino Gomes, Macilon Leite e outros homens experientes em ataques rápidos. Lampião acreditava que Mossoró recuaria ao ver o bando armado. Não recuou. Ao perceber as barricadas e a movimentação defensiva, Lampião ainda tentou uma aproximação estratégica, enviando homens para reconhecer o terreno. A resposta veio em forma de tiros. O primeiro disparo partiu da defesa da cidade. Esse momento marca simbolicamente o início do confronto direto entre Mossoró e o cangaço. O tiroteio rapidamente se intensificou. Os cangaceiros tentaram avançar por diferentes pontos, mas encontraram resistência organizada. Do alto das torres, defensores tinham visão privilegiada das movimentações do bando de Lampião. Lampião foi surpreendido pela disciplina da defesa. Não se tratava de tiros aleatórios, mas de uma estratégia pensada para conter avanços e proteger o centro urbano. Durante o ataque, 2 cangaceiros foram mortos, Colchete e Jararaca. Ambos foram atingidos durante o tiroteio nos arredores da cidade. Colchete morreu ainda durante o confronto. Jararaca foi ferido gravemente, capturado com vida e levado sob custódia. Do lado de Mossoró, não houve mortes civis confirmadas durante o ataque direto. Fato que reforça a eficácia da defesa organizada. Relatos históricos indicam que Lampião foi atingido durante o confronto, possivelmente por estilhaços ou bala de raspão. Embora o ferimento não tenha sido grave, foi suficiente para abalar a moral do bando. A ideia de invencibilidade começava a ruir. Após horas de confronto, percebendo que o avanço era impossível e temendo mais perdas, Lampião ordenou a retirada. O bando recuou em direção às áreas rurais, abandonando a tentativa de tomar a cidade. Era a primeira vez que Lampião recuava de um ataque urbano
dessa magnitude. Jararaca, ferido e capturado, foi levado para a cadeia pública. Seu destino se tornaria um dos episódios mais controversos do ataque. Dias depois, Jararaca foi executado. Registros indicam que ele teria sido levado ao cemitério de Mossoró, onde foi morto sem julgamento formal. Esse episódio gerou debates históricos e éticos que permanecem até hoje. Enquanto alguns veem a execução como vingança ou justiça sumária, outros a interpretam como reflexo do medo e da tensão extrema vivida pela cidade. O fracasso do ataque a Mossoró teve consequências profundas. A imagem de Lampião sofreu um abalo sem precedentes. Pela primeira vez, uma cidade havia resistido e vencido. Rodolfo Fernandes tornou-se símbolo de liderança e coragem cívica. Mossoró entrou para a história como a cidade que expulsou o bando de Lampião. O episódio passou a ser estudado como ponto de inflexão no cangaço, demonstrando que resistência organizada podia derrotar bandos armados. Após o ataque, Rodolfo Fernandes tornou-se símbolo de resistência, mas a glória não durou muito. Pouco tempo depois, ele adoeceu gravemente e foi se tratar no Rio de Janeiro. Em 11 de outubro de 1927, Rodolfo Fernandes faleceu, sem jamais ter visto plenamente o reconhecimento nacional pelo que fez. Mossoró, no entanto, jamais esqueceu. No antigo casarão que pertenceu a Rodolfo Fernandes, foi construído o Memorial da Resistência Mossoroense, que celebra a histórica invasão frustrada do bando de Lampião. Todos os anos no mês junino é apresentado um brilhante espetáculo de nome Chuva de Balas no país de Mossoró. Uma apresentação que revive e comemora a resistência pelo povo forte e bravo do município. A história de Rodolfo Fernandes não é a de um herói de guerra tradicional. É a história de um líder político que decidiu não se ajoelhar diante do medo. Sua decisão mudou o curso da história do cangaço e provou que, com a união de um povo, uma vitória mesmo improvável pode ser conquistada diante de um inimigo tão temido. Em 9 de maio de 1962, o município potiguar foi oficialmente emancipado e recebeu seu nome, Rodolfo Fernandes, como forma de eternizar a figura do prefeito que entrou para a história da resistência nordestina. Décadas depois, em 2022, 95 anos após o ataque do bando de Lampião a Mossoró, a Câmara Municipal de Mossoró instituiu a Medalha Rodolfo Fernandes, destinada a homenagear personalidades ligadas à defesa da cidade e de seus valores históricos. Contamos aqui mais uma história que ficou marcada no imaginário popular nordestino.